Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando agora o nosso ADCast PRV. Nós estamos aqui com mais um episódio desse podcast desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério, Missão, Projeto Restaurando Vidas, a congregação de Uber. Queridos irmãos, hoje é um dia muito especial que nós temos um convidado que é, na verdade, para lá de especial, que nós estamos falando de alguém que é pastor, ministrante da palavra de Deus, servo do Senhor Jesus. Ele é também líder do Campus Brasil. Ele é também um grande agente de Deus no meio da política, um homem que está fazendo obra brilhante no Brasil, em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Gostaria de apresentar aos nossos queridos irmãos o nosso querido pastor André Bueno. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, que E aí? alegria poder estar aqui com vocês na cidade de Uber, nos Estados Isso. Unidos, participando desse podcast. Uma honra para mim esse tempo, esse privilégio que Deus me deu Que de estar na maravilha. igreja esses dias. Que Muito maravilha. feliz, companheiro. Pastor, nós estamos felizes demais, né? Como diz o bom brasileiro, para lá de feliz Oh, com glória. a presença do senhor aqui. Eu sei que a agenda do senhor é uma agenda superlotada, né? Mas o senhor conseguiu um tempinho, um espacinho lá para reservar para a gente. E eu creio que será um momento de muito aprendizado. Deixa eu te falar, já pega papel, já pega uma caneta para você marcar, porque pérolas de Deus serão distribuídas aqui essa manhã, Amém. tá bom? Será um dia de grande aprendizado, pastor, tenho certeza disso, porque a gente sabe que onde está um homem de Deus, aí tem uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo, fique à vontade, para a gente é um prazer, um privilégio, uma alegria imensa estar ali recebendo. Como é que o senhor está sentindo? Tá feliz em estar aqui na América juntamente com a gente? Estar na América é sempre uma realização de um sonho e viver uma promessa, Que né? A isso. gente era menino, adolescente da igreja, aí Deus usava os profetas para falar: vejo a bandeira dos É Estados isso Unidos. mesmo, isso mesmo. E aquilo parecia ser tão distante, tão Sim, sim, impossível, tão irreal para as nossas sim, condições, né? Condições financeiras, condições eclesiásticas, né? sim, sim. Nós entendíamos naquele momento que se alguém tivesse que ir, não éramos nós, era a outra É pessoa um que está fato, indo, né? é um fato. E quando surgem os convites e a oportunidade de estar, nós nos lembramos do pássaro com asa de ferro Meu e da Deus. bandeira que as irmãs Meu falavam com tanta alegria. Então, Aham. isso é, sem dúvida, que é muito emocionante. E eu digo para todos que nós não podemos perder ou deixar de valorizar esse contato com o sobrenatural. O Uhum. sobrenatural não é natural. O sobrenatural Exatamente. não pode ser esquecido e não pode ser comum e nem rotineiro. Meu Deus. Sobrenatural é sobrenatural. Então, em algum momento, Deus permite que um dos seus escolhidos tenha uma visão, tenha uma mensagem clara. Sim, Quando essa mensagem chega no coração, a gente sabe realmente que é de o tempo Deus. precioso de Deus. E hoje, quando eu venho para cá, é sempre a sensação de mais uma vez estar vivendo uma promessa. Que Então promessa. eu já chego com mais autoridade. Eu já sei que estou debaixo É isso de aí, uma de promessa uma aqui, promessa. né? Então acho que isso é muito importante. Maravilha, maravilha. O senhor me disse que aqui em Boston é a primeira vez que o senhor está aqui nessa região, né? Primeira vez em Boston, nós ouvíamos falar sobre o Evangelho aqui, a Aham. presença do Evangelho, as Sim. igrejas. São trabalhos muito antigos aqui. A Uhum. gente teve informações até pelos grandes congressos do Brasil. O próprio Gideões falava de Sim, Boston, sim. mas nunca havíamos tido essa oportunidade. E realmente a gente vê o fluxo da igreja aqui como um fluxo muito Aham. grande, entrar nas faculdades e ver essa. É o único lugar dos Estados Unidos que eu tive que eu via movimento nas ruas Exato, com identidade. A gente exato. É foi para uns intenso. lugares que não tem ninguém andando na Aham. rua. Quilômetros e quilômetros e não tem uma pessoa andando na rua, só Ex- carros. Aqui não. Exatamente. As pessoas tomam realmente as ruas, Sim. então é um fluxo muito, muito semelhante ao que a gente vê no Brasil de pessoas andando nas ruas, aquela frequência de gente, né? Uhum. É um pouco diferente isso. Sim, sim. E passei numa rua, gente, É. incrível. Tinha uma CPAD. Eu não acreditei que a classe publicadora. É isso. Fiquei feliz, já tirei foto da frente da CPAD. Fiquei todo contente. Ver É o isso mesmo. CPAD ali CPD, já foi CPD. emocionante, É né? isso mesmo. E Que maravilha. embaixo está escrito promoção. Aí mexeu com o coração do brasileiro, né?
Vocês têm promoção. Aí foi muito forte. Que maravilha. Que bênção, pastor. Nós estamos muito felizes também de estar Amém. recebendo o senhor aqui. Já tivemos um culto ontem, né? Que foi uma Verdade, muito bênção, especial. marcado pela presença de Deus. Deus falou poderosamente conosco. Pastor André, muitas vezes as pessoas veem a gente no púlpito, ministrando a palavra de Deus, sendo honrado por Deus, Sim, estando em um local de grande visualização, mas as pessoas não sabem o trajeto ou o caminho que foi percorrido até chegar aí. O senhor estava falando acerca das promessas de Deus, sim. e as pessoas não veem isso, de que quando Deus prometeu, nós não tínhamos condições nenhuma para que essas promessas se cumprissem na visão humana, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso com o senhor, acerca dessa origem, de como surgiu o pastor André Bueno? Como foi o início dessa jornada? O senhor já nasceu num lar cristão? Como que foi todo esse percurso aí? Agradecer rapidamente antes do pastor Leomir, Sim, irmã exatamente, Silvana, pela exatamente. oportunidade, casal pastoral aqui em Uber, que Isso. tem nos recebido e tem nos acolhido com carinho muito grande. Obrigado, pastorzão. Uma honra estar aqui com vocês. Foi interessante a sua pergunta, né? Aham. Rapidamente, o meu lar não era um lar cristão. Meu pai e minha mãe eram do interior do Paraná, do norte do Paraná, Olha aí. e quando eles se casam, eles vêm buscar em São Paulo uma vida melhor, Uhum. começando a trabalhar. Minha mãe trabalhando em casas de família, meu pai trabalhando em oficinas de ônibus, Olha sempre aí. oficinas diesel. Uhum. E quando eles vêm para São Paulo, aquele encanto da cidade grande, estou falando da década de 70, eles Aham. se afastam dos caminhos do Senhor. Então, eles desviam do caminho do Senhor. Os dois eram da igreja, Aham. casaram na igreja, casaram no Senhor, mas eles se afastam dos caminhos do Senhor na cidade grande que é São Paulo. Sim. Daí acontece que eu não, eu vou nascer numa família que não é evangélica, Aham. mas o entorno todo era evangélico. Meus Olha. tios eram, minhas tias eram, e todos continuaram na igreja. Aham. E aí Deus me introduz no evangelho de uma forma muito especial, por quê? A, a, meus pais trabalhavam e os trabalhos eram muito intensos. Em São Paulo não haviam escolas de tempo integral e nem mesmo creches Sim. naquela época. Então, nos finais de período dos anos letivos, nas minhas férias, meus pais não tinham com quem me deixar. E ficar em casa era extremamente perigoso. Sim, sim. Morava na periferia da cidade de Osasco e constantemente havia tiroteios, balas. Meu E minha Deus. mãe sempre, ela muito cuidadosa comigo, ela dizia: olha, se houver barulho de tiro, você corre para debaixo da cama. Era um bunker que a gente tinha, era debaixo da cama, era o mais É um próximo local disso seguro. para ficar seguro. Mas menino é terrível, menino é Aham. curioso, né? Isso. Quando havia barulho de tiro, eu ia abrir a janela, Quer ver o que. queria ver a bala passando, igual Matrix, assim, do lado, né? Você queria ver aquele negócio se movimentar. Meu Deus. E então minha mãe não podia me deixar em casa, ela já tinha Sim. percebido que não ia dar certo. Aham. Eu passava os finais, as férias nas casas dos meus tios que eram da igreja. Então, Oh, aí, eu ia na casa da minha tia, por exemplo, minha tia Maria, em Ubatuba, ela fazia aham. o culto na casa dela. E Olha aí, meus aí. primos, para me aterrorizar, colocava aqueles LP do Napoleão Falcão, dos Meu Cavaleiros do Deus. Apocalipse, e eu ficava na sala chorando, Não e tem como não ficava, se nossa, converter. eu aceitei de 30% às vezes. Então, todo dia eu aceitava, porque eu estava com medo de ir para o inferno. Eu era criança e aceitava, não, que você é só Meu Deus. levantar a mão, levanta as duas. Então, mas Oh. quando eu voltava para São Paulo, Ah, meus pais não iam para a igreja, então eu não continuava a fé. hum, Então, e não tinha essa continuidade, né? sim, sim. Então, primeira dica, né? Pega essa criança, pega esse seu vizinho. Yeah, O pai não quer ir para a igreja, fala assim: posso levar o seu filho? yeah. Provavelmente, por ser uma coisa boa, e eles veem em você pessoas boas, talvez esse pai deixe levar Uhum. essa criança, talvez um pré-adolescente para a igreja. Ah, é para ver negócio de Deus? Pode ir, pode Pode ir. ir. Então, às vezes você não leva os pais, leve os filhos, Sim, convide as crianças. Ainda mais você que também tem crianças, é um caminho para você evangelizar, trazendo o filho mudando, o pai depois se aproxima também. exatamente, Então, são exatamente. estratégias que Deus É um, dá, é um mistério. é importantíssimo. Então, convide as crianças. Com 10 anos de idade, 10 anos de idade, Aham. eu recebi meu primeiro convite para ir para a igreja já onde eu morava em São Paulo, Sim, me oferecendo um estudo da Bíblia. Eu falei, poxa, estudar a Bíblia, que interessante. coisa boa, vou Sim. aprender as coisas de Deus. Pergunta, você sabe o nome de Deus? O nome de Deus é Deus, então. Aham. E aí, mas não era nenhum evangélico, não era nenhum Ó. povo da Assembleia de Deus, era uma testemunha de Jeová.
Fui lá estudar a Bíblia, o livro Poderá Olha aí. Viver para Sempre, e eu me tornei um testemunho de Jeová e Sério? fiquei 6 anos no Salão do Reino. E aí era muito engraçado, Aham. porque eu colocava terno e gravata, pastinha 007, todo bonitinho, e as pessoas achavam bonitinho aquele menino novo batendo na Sim, porta lá. sim, Isso me sim. dava atenção. Então fiquei durante 6 anos, cheguei a ser um pioneiro especial, que é quando você faz um número de horas por mês. Ah, é? Totalmente dedicado a isso. Totalmente dedicado a Interessante. isso, né? Isso eu tinha 10 anos de idade, foi até os 16. Com 12 anos acontece um fato que é muito impressionante. Deus me deixou esquecer por 30 anos esse fato. Lembrei Aham. há poucos anos atrás. Com 12 anos de idade, eu estava na cidade de Ubatuba e tinha um pastor por nome de Jorge. Um homem de Deus muito Uhum. simples, estava com a bicicleta dele, né? Pastores de bicicleta era Sim. muito comum Normal, né, naquela época. durante um tempo, né, Aham. nas nossas cidades. E aí encontrei com ele, o Jair Testemunho de Jeová, falou assim: o senhor sabia que o senhor pode viver para sempre na terra? Eu comecei a tentar pregar para pastor, olha que ousadia, 12 anos, menino pregando para Tava ousado, ele ousado. olhou para mim e falou assim: olha, nada disso do que você está falando eu estou entendendo. Aí eu olhei para ele, frustrado, né? Eu dei uma Aham. lição para ele. Sim. Aí eu olhei para ele, fiquei quieto. Ele falou assim: mas Deus falou comigo. Ele falou: o que Deus falou com você? Ele falou: você vai ser pastor Meu Deus. e você vai ser um deputado. Meu Deus. Que Eu não isso sabia com o que era 12 isso. Com 12 anos? anos, não sabia o que era isso. Não tinha ideia do que era isso. E eu olhei para ele, a- assustado. Sim. Falei: não, eu não vou ser pastor, não. Eu não vou, isso aí eu não vou ser. E esse pastor pegou a bicicleta dele e foi embora, né? Eu não sai mais do meu coração e da minha memória. Hoje já dorme no Senhor. E continuei no Salão do Reino fazendo os trabalhos. Até que aconteceu um dia especial, onde a minha mãe, por conta de um momento de dor que ela separou do meu pai, Aham. e eu tinha isso, 12 para 13 anos, ela começou a entrar num período de depressão, como é natural nas pessoas de uma idade, a Uhum. renda começou a cair em casa, a gente Sim. começou a ter algumas dificuldades, e neste momento ela volta para a igreja, firma, e ela se apega àquele versículo que diz: eu e a minha casa serviremos Serviremos. ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tinha eu com 12 anos, 13, meu irmão com 23, 10 anos de diferença. Aham. E ela criou um movimento em casa, trazia as irmãs para orar em casa, trazia os jovens para comer em casa, Meu trazia o Deus. pastor para. Assim, ela transformou minha casa ali num quartel-general. Era quase uma congregação da igreja. Tem dia que eu gostava, tem dia que eu ficava bravo, chateado. Aham. Perdi toda a liberdade, o povo que ela trazia os crentes em casa, porque Toda ela, hora os crentes lá. porque ela entendeu que aquele seria o caminho da minha conversão, Sim, de sim. trazer gente. Até que ela insistiu, insistiu, falou: filho, você tem que ter culto dos jovens determinado dia. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu aceitei ir naquele dia no culto dos jovens. E naquele culto que eu aceitei ir, foi o dia que eu levantei as mãos, Meu e eu Deus. aceitei Jesus Cristo, que eu comecei a me libertar das coisas que eu aprendi com os TJs e Aham. viver o evangelho. Eu tinha 16 anos de idade, foi quando eu levantei as mãos e Meu aceitei Jesus Deus, meu numa das Deus. menores congregações do nosso campo, né, uma congregação pequena da Assembleia de Deus Vila Libânia, e aí nós começamos a servir a Deus ali, foi muito especial, e engraçado porque no dia seguinte, ela falou: você tem que ir amanhã de novo. Eu falei: não, mãe, eu já fui ontem, sábado. Não, você tem que ir domingo, porque domingo vai ser a troca do pastor. Eu falei: Olha, mas troca do pastor? Acabei de chegar na igreja, tudo já novo, vão trocar o pastor? tudo novo. Ela falou: é, filho. Eu falei: quem que vai trocar o pastor? Ela falou: o ministério. Eu falei: eu quero conhecer esse ministério, quero saber quem está fazendo isso com o meu pastor. Ele: poxa vida, um dia só de pastor? Que isso? De pastor por um dia, irmãos. E já foi trocado no dia Já seguinte. acabei de voltar para a igreja, aceitar Que Jesus. negócio é esse, né? Então aprendemos na congregação, e um tempo muito especial. Daí, aquele caminho Sim. que você já conhece, né? De cooperador, de diácono, de presbítero, sempre Aham. líder de jovens, líder local, líder regional, líder estadual. Aí a gente foi galgando Meu trabalhos com a Deus. juventude, e muito gostoso, porque eu sempre fui muito curioso. Aham. Eu queria conversar com os pastores, eu queria fazer perguntas, eu queria Uhum. entender. Eu me lembro quando eu encontrei com o João Caetano, grande Aham. missionário, Sim. eu queria saber como começou a sua carreira ministerial, o que você fez para você estar aqui. Qual foi o percurso? Eu queria entender, para eu Aham. tentar seguir alguns passos, né? E a minha preferência de livros sempre foi biografias. Sim. Então eu falei: o que deu certo para ele, talvez dê certo para mim. Eu quero chegar lá também, né? Descobriu o A segredo. chama era essa, né? O que Sim, que ele sim. fez? O que que ele fez? O que que ele Sim. fez para dar certo, né? E depois a gente vai tendo.
ele sendo mais esclarecido pelo Espírito Santo, Sim, entendendo, ele se mover, que é natural do Senhor, né? Mas sempre com muita alegria, nesse passo a passo de menino da igreja, que é a grande repetição, que todos os pastores, sim. presidentes, todos os líderes, é esse caminho de aprendizado Processo, natural, o né? processo é o mesmo, né? A gente aprende sem nem perceber que está aprendendo. Esta é a Meu Deus, verdade, né? meu Deus. Você está ali, você está crescendo e não percebe que está Sim. crescendo, O segredo né? é estar servindo, né? É o tempo todo ali do lado, é pronto, né? Acho Sim. que essa é a palavra pronto. Aham. Mas eu sempre queria fazer diferente. O dia que eu era diácono, fui consagrado solteiro ainda, escalado para cuidar dos carros, Aham. eu achava aquele serviço muito ruim. Uhum. E aí o que, que eu dizia na igreja? Que todo o meu serviço braçal e físico tinha que espiritualizar de alguma forma. Então, Bom. já que é para cuidar dos carros, eu levava folheto. Então, eu tô cuidando do carro e quem passava eu evangelizava. Meu Deus. Então, eu queria fazer um plus. Queria fazer um pouquinho a Estratégia. mais. Que E foi estratégia. fantástico. Eu estava cuidando dos carros de um dia e passou uns meninos, umas meninas, que estudaram comigo. Diz, André, você tá bem? Tal. Filho de terno e gravata, você tá bonito, que legal. Aham. Falei, tá uma igreja ali. Nossa, eu não sabia que tinha uma igreja. Tem uma igreja lá, é incrível. Sim. Então, aos poucos, isso trouxe alguns resultados interessantes. Eu queria fazer um pouquinho Que mais. Essa interessante. era o meu desejo, né? Eu via a coisa acontecendo, procurava ter alguma ideia que pudesse ser diferente. E aí, Deus foi apresentando para mim Uhum. pessoas que mudaram de tempos em tempos minha rotina ministerial Meu e a minha Deus. rotina espiritual. Então, a influência das pessoas ela é muito importante. A influência que você transmite, a influência que você recebe, ela é extremamente importante. Então, hoje, eu tenho algumas dezenas de pessoas que, em determinado momento, mudaram Uhum. a minha forma de enxergar o evangelho, de entender o serviço e me capacitaram Meu a buscar Deus. algo diferente. Então, essa foi a nossa grande experiência no dia a dia. É incrível, né? Meu Deus, meu Deus. Que interessante. Eu disse para os irmãos que pérolas de Deus alcançariam as nossas vidas através desse podcast. E é isso. O que o pastor está dizendo? Que aqueles que te cercam, né, influenciam muito em suas decisões. Pastor, que lindo, que fantástico isso, que história Para o maravilhosa. bem e para o mal. Exato, Para o bem e para o mal, né? Então, exato. se você está com uma pessoa que você entende que não faz bem, ele não fará bem mais do que você pode imaginar, Uhum, porque ele vai influenciar sem que você perceba várias situações da sua vida, né? Então, essa pessoa eu não consigo caminhar. Então, pare esse relacionamento quanto antes, aham, né? Você não vai desrespeitar, uhum. você não vai criar uma situação, mas você pare o relacionamento. Nesta mesa, que é a sua mesa, você escolhe quem senta nela. Meu Deus, forte. Permita que alguém coloque alguém na sua mesa que faça mal para você. Essa decisão é sua. Vai ficar mais difícil e mais caro depois, Muito forte. né? Porque aí, dependendo do nível de influência, você vai precisar até de libertação. Muito forte isso aí. Então, dependendo do nível de influência da pessoa que você vai saber no Brasil. Você vai fazer ter que, mas irmão, eu sou um crente, vou ter que pensar processo de libertação? Vai, né? Você sentou com uma pessoa complicada, Sim, você vai adquirir costumes complicados, hábitos complicados, exatamente, que se tornam normais depois. exatamente. Então, é um desafio. Meu Deus, meu Deus, que maravilha. Que conversa boa, que momento bom que nós estamos tendo aqui. Pastor, que interessante. Agora falamos um pouco sobre casamento. Orçamento. O senhor sabe que todo jovem, todo adolescente pensa, eu tenho que casar, cadê minha varoa, cadê meu varão? Como é que foi o senhor esse processo? O senhor é casado com a cantora Lídia Bueno, né? Sim, Uma grande mulher de Deus, louva, adora o nome do Senhor. Como que foi esse processo, o senhor conhecer ela? Como é que foi descer um anjo do céu, falou com o senhor? Como que foi? quase um anjo. Ela foi uma anja. Mas eu já explico já. Primeiro, deixar a notícia boa para você, jovem, né, que está em busca da costela perdida, né? Então, você vai achar que é Essa é bom. boa, Tem que costela ter perdida fé. é bom. Costela perdida, você vai achar. A hora que Deus prepara. Costela existe. A costela existe. Você só não sabe onde é que está. É isso Tá? aí. Mas Deus prepara algum freezer, que é frio mesmo. Vai ter Olha. algum freezer dos Estados Unidos aí aguardando. Então você tem que Tá esperar. aí, meu filho. Em busca da costela Tá perdida. aí, tá E aí. não tem nenhuma panela amassada que não tenha a tampa furada. Então você pode ficar tranquilo também quanto a isso.
que Deus vai preparar alguém para Ô, você. glória! Alguém deu glória lá, hein, pastor? Não, Alguém tem que recebeu dar, essa levanta palavra. a mão, irmão, levanta as duas. Quando você for no congresso de jovens, Seja visionário. glória alto, É. levanta a mão. Se possível, durante o culto, fique de pé 2 vezes. Irmão. Quando ninguém está, no mínimo vão te olhar. Meu Deus, é Esse, mistério. esse é um, É é um mistério, caminho, irmão. no mínimo vão te olhar. Se você for arrumadinho, pode ser que o olhar dure alguns segundos na sua direção. Estou te dando uma dica, né? Irmão, recebeu, hein? É. Pegou o código? Pega o código, anota a senha. Pega a visão, pega a visão. Olha que interessante, né? Eu vim para a casa do Senhor cedo, e eu sempre entendi que eu teria que casar um pouco cedo. Sim, Que eu sim. queria me envolver com o ministério e com a obra de Deus. E aí Deus me abençoou, eu estava num congresso local, na região da Zona Norte, local, uma congregação. Eu estava cultuando nessa congregação, não preguei nesse dia, então eu estava cultuando, Sim. e a Midian estava lá com um grupo de jovens. Meu Deus. Ela me viu e disse: esse é o moço que eu sonhei. Ela tinha tido um sonho comigo, a minha esposa Que tinha tido um sonho. isso? Esse é o moço que eu sonhei. Quando acabou o culto, falou: preciso falar com ele, preciso falar com ele, preciso falar com ele. E aí os líderes de jovens na época, tudo apavorado, a gente tinha Kombi que pagava e tinha horário. Então, todo mundo vai pra Kombi. Entrou na Kombi, ela não conseguiu falar Correria. comigo, sexta-feira à noite, e foi embora. Uma frustração, segundo Meu ela, ficou Deus. triste, não consegui falar com aquele moço, não sei quem ele é, não conseguia falar com ele. E eu nem sabia de nada, eu estava bem. Tava Zé. No dia seguinte, era um congresso geral na nossa sede, que reunia diversas regionais na nossa sede. E aí nós fomos para a sede, e quem estava lá? A irmã Midian. Meu Deus. Eu estava organizando, eu tinha 18 anos, eu estava organizando uma cruzada, foi a primeira cruzada que eu organizei. Com 18 anos, Que eu isso? organizei minha primeira cruzada. E na minha simplicidade, Ô, glória. eu fiz no computador um papelzinho explicando a cruzada. Pensa num papel feio. Feito ali Manualmente. manualmente no PowerPoint ali. Aham. Aí o chefe, que era meu amigo na empresa, ele Aham. deixou eu tirar cópia. Aí eu fui e tirei várias cópias, cortei em 4, Certo. fui para a porta da igreja, né, para distribuir para as pessoas o meu convite para a cruzada. Aham. E fui lá, então, ali entregando na porta, aquela vontade de dar certo, Sim, foi sim, muito legal. sim. E aí veio uma irmã que disse assim: André, irmão, preciso falar com você. Qual é o seu nome? Meu nome é André. Ó, tem uma irmã que teve um sonho com você e ela quer dar o telefone para você. E aí eu conheci a irmã Midian, pai do Senhor, pai do Senhor. Irmão, o senhor me liga, eu tive um sonho com o senhor. E me deu um papel. O papel da cruzada ela me devolveu com o telefone dela. Olha aí. Isso era no sábado. Eu fui ligar para ela na segunda-feira, o que é fora dos padrões da atualidade. Sim. Geralmente, você mandaria mensagem, talquearia em 10 segundos, 10 né? segundos. Aí eu falei: pois não, irmão Midian. Irmão André, eu tive um sonho, eu vi o senhor assim, assim, assim. Eu pensei que essa irmã teve um sonho. E aí nós começamos uma conversa. E a nossa conversa, olha, a gente falava de ministério, de igreja, de ministério. Onde você vai cantar hoje? Tal lugar. Onde você vai pregar hoje? E nós ficamos 3 anos sem se ver, só conversando por telefone. Meu Deus. 3 anos. Olha que coisa Sim, sim. absurda. Sim, sim. Até um dia que eu fui pregar numa igreja. Ela tinha 15 anos, eu tinha 18. Aham. Eu fui pregar numa igreja próxima da casa dela e falou assim: ó, tem uma igreja perto da sua casa. Vou pregar. Falou: nesse dia eu vou lá também. Olha aí. E fui lá todo feliz, né? Homem é mais bobão, né? Sim, sim. Ela não. Ela fez o cabelo, comprou vestido, Meu comprou saia, comprou roupa, arrumou o cabelo, comprou sapato. Ela foi toda produzida, né? Toda Quando eu produzida. entrei na igreja que eu vi aquela irmã, eu falei: Meu Deus. nossa, que irmã bonita é essa, hein? Como Bendito a Deus, Senhor, que bonita essa irmã. Aí eu achei bonitona mesmo. Sim, E cantou ainda, eu fiquei encantado. Que bonita. Então eu falei assim: ó, eu gostei, eu gostei. Achei a minha costela. Meu Deus, o coração esquentou assim. Aí no final, a gente pagava ônibus, carro, Uber, táxi, tudo é muito caro, né? Sim. Aí eu fui até o ponto de ônibus, falou: vou te acompanhar, porque é longe. Irmãos, era do lado da igreja o ponto de ônibus. Ela fez eu andar uns 10 pontos de ônibus, só para andar comigo mais tempo. E aí, quando foi lá que a gente ficou conversando, Sim, com sim. respeito total, uma coisa Sim. muito diferente do que tem hoje. Aham. Ela falou: nossa, quando a gente vai se ver de novo? Eu falei: um dia a gente se vê, a gente conversa. E ela pegou uns 4 playback e me deu. Ó. Eu falei: não, irmã, eu não canto, né? Ela falou: não, fica com o playback, depois você me dá. Só pra ter que Aham. devolver pra ela depois o playback. Assim, Só pra ter algo ali. um mecanismo, não, você tem que me devolver depois, né? Ali, né? E daí a gente começou a conversar, até que se iniciou um namoro. Então foi Nossa, que legal. 1 ano e 1 mês entre namoro, noivado e casamento.
Meu E agora em janeiro Deus. nós completamos 23 anos de casado. Meu E uma Deus. mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher. Hoje mídia prega, canta, Sim, ela tem um ministério muito, com muita autoridade espiritual, e Deus tem levado ela para muitos lugares. Eu brinco, né, que ela é a minha melhor parte, né? sim. Parte mais espiritual, mais quente, mais cheia de Deus. Eu sou que sou bom aqui, né? Maravilha, Ela que maravilha, faz realmente essa representação. Deus maravilha. nos deu dois filhos, né? Sim. Na verdade foram três filhos, um filho a gente perdeu, e Aham. Deus nos deu três meninos. Que E bênção, essa é minha casa e eu que tenho um bênção. orgulho muito grande de poder estar com a Midian, de ver como Deus usa ela, e um incentivo para todas as moças também, né? Uhum. Que vocês tenham ministérios espirituais, que vocês adorem ao Senhor, que vocês cresçam ministerialmente. Não existe nunca uma competição do homem e da mulher, existe uma junção e um equilíbrio. Exatamente. Tendo esse equilíbrio, os dois, um joga o outro para cima, respeitando a fase e o momento de cada um. O homem é provedor, tem que cuidar da casa, tem que suprir. A mãe, ela acolhe a família, mas é possível viver tudo isso e viver o ministério também. Glórias a Deus por É isso. possível. É, minhas irmãs, aí tá o mistério, tá o segredo da vitória, né? É o segredo da Funciona. vitória. Dá Funciona. certo, não dá, pastor? Tá certo, porque você tem aquela dedicação à obra do Senhor, né? Eu tenho comigo um versículo que me seguiu muito forte, é aquele que eu carrego. Primeiro, fazer as coisas de Deus, né? Primeiro as coisas do céu. Aham. E as demais, elas vão ser acrescentadas. Então, nunca nos faltou nada, nunca nos faltou absolutamente nada, embora temos provações, dificuldades. Quando a gente casa, nós casamos e morávamos numa casa de 2 cômodos, em cima da casa da minha sogra. Meu Então Deus. era um cômodo que era a cozinha e a sala e um Aham. quarto. São 2 cômodos super pequenininhos ali, Apertadinho. apertadinho, pequenininho, mas pensa num brinco sempre arrumado, uma Aham. casinha de bonecas, Ajeitado. ajeitado. Então, dentro da simplicidade do que você tem, você pode ser organizado Sim, e sim, ter o melhor. sim. Então, a minha casa que eu casei, pequenininha, com todas as minhas dificuldades que eu morava de favor, ela é tão aconchegante quanto a casa que eu moro hoje, Meu né? Deus. O que muda a casa são as Sim, pessoas, exatamente. né? E aí a gente fala de ambiente. Hum, Você pode fazer com que o ambiente seja melhor, pode fazer com que o ambiente seja agradável. Só entrar na sua casa e falar, ai, que paz que eu estou sentindo aqui. E Meu sente mesmo, Deus, meu porque nós Deus. somos esses agentes que promovem isso, e o casal é muito especial. Então, olha a Deus, por uma pessoa especial. Pare de bobeira, não imagine buscar alguém fora dos caminhos do Senhor, é, principalmente em outros países, onde o evangelho já passa por dificuldade, onde você não Aham. terá força de convencimento. Hum. Não arrisca, né? Não arrisca. Você está arriscando ministério, você está arriscando vida, você está arriscando sonhos, você está arriscando a sua história. Não arrisca, não vale a pena. É verdade. Esse aí é o segredo, para uma vida de sucesso, né? Amém. Para uma vida feliz, uma vida alegre. Pastor, nós estamos falando aqui sobre essa questão da família, e família, ela tem tudo a ver com igreja, né? Sim, sem Tem tudo a dúvida. ver com o reino de Deus. Nós sabemos que o senhor pertence à Igreja Assembleia de Deus Perus. Isso. Como que surgiu essa conexão do senhor com a igreja? Depois o senhor assumiu também a liderança geral do Campo Brasil. Como que surgiu esse processo? Como que ocorreu essa jornada? Eu aceitei Jesus no Ministério de Madureira, na Igreja do Aham. Brás. Olha aí. Né? Então, aceitei Jesus em 96, no Ministério de Madureira, na Igreja do Brás. Lá Aham. eu fui consagrado a operador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Que Lá eu bênção. comecei a dirigir igrejas, Que né? Então, bênção. eu cheguei a ser pastor, dirigente de igrejas no Campo do Brás. Só que eu sempre preguei em Perus. Olha Eu aí. sempre preguei. Então, eu preguei no Campo Brasil 4 anos antes de ser do ministério. Aham. Então, eu tinha uma ligação muito grande com a igreja. Eu estava sempre lá. Aham. E tinha muitos irmãos que achavam que eu era do ministério, Olha aí. pela, pela, Pela conexão. pela conexão. Sim. Então, os irmãos dos campos do interior, por exemplo, Montemor, Campinas, Aham. achavam que eu já era do ministério. Você não é do nosso ministério? Não, eu sou. Sério, rapaz? Eu sou. Até que um dia Deus falou comigo que ali não seria mais o meu lugar, Aham. que Deus estaria abrindo uma porta e a casa seria Perus. Sim. Então eu me lembro de ir para um culto no domingo à noite, numa congregação perto de casa, e dali mudar. Eu não fui para a sede, eu fui para uma congregação, e dessa congregação eu fiquei 3 meses. Depois já fui dirigir igrejas,
Olha aí, Dirigi campos em Perus. Em Perus eu dirigi um campo com 18 igrejas, um outro que campo com bênção, 25 igrejas. que E bênção, pastor. depois eu fui tirado desses campos para uma outra função ministerial e Aham, hoje eu sirvo na sede. Mas foi muito engraçado porque com 3 meses no campo, eu fui escolhido para ser o líder dos adolescentes, meu Deus. né? E aí era aquela palavra que já se tornou quase um jargão no nosso meio, mas é a realidade. Aham, Improvável. Eu aham. estou no ministério há 3 meses, Sim, né? sim. E é engraçado, e isso é importante você entender. Quando a gente fala de igreja, de céu, de ministério, fila Uhum. não é do jeito que a gente imagina. Yeah, exatamente. Senha não é aquela que você acha que é. Yeah. E aí, quando a gente fala daqueles que são preferenciais, não é pela idade, é pelo momento. Uhum. Deus tem as pessoas certas, na hora certa, no momento No certo. momento certo. O que nós precisamos ser, que hoje não é só o que eu tenho, o que eu sou. Ser Uhum. e ter é sensibilidade espiritual para entender as escolhas confusas de Deus. Yeah. É confuso. Você olha, Sim, Deus escolhe e você exatamente. fala, não, Senhor, você não está fazendo Não isso. tem Não sentido. tem sentido. Aham. Não cabe, parece que não, Uhum. não se projeta. Daqui a pouco você olha e Deus levanta líderes Meu Deus, extraordinários, meu né? Deus. Então, Isso é muito forte. extraordinários Isso é que muito mudam forte. o ambiente, que mudam pessoas, que mudam situações, né? Perceba um grande líder quando ele valoriza quem anda do lado dele. Quando essa Exatamente. pessoa brilha também. O líder que Exatamente. ofusca os outros, ele tem alguma dificuldade. Deixa Uhum. a pessoa brilhar, deixa crescer, se prega, deixa pregar, mas prega melhor que eu. Que bom que alguém prega Glória melhor a do que Deus por você, isso. que a régua suba e não diminua. Então isso é extraordinário, isso é importante, um gosto de ver. Sim, E aí, sim. como eu falo dos adolescentes, eu vejo uma geração incrível, Aham. cheia do Espírito Santo, que quer pregar, que quer profetizar, meninos que erram, e esse erro também é didático, Sim, para que eles sim. possam aprender, entender, e traz uma alegria muito grande, porque no grupo dos adolescentes, então é um barro mole na Uhum. informação. É Então um processo, né? e você molda mais fácil, Ah, né? Não é aquele papagaio velho, né? Difícil aprender a falar, então você molda mais fácil, você cria de tal forma para preparar ele para esse momento. E eu digo, né? Eu treino adolescentes para a vida e para o ministério, meu né? Deus. Por exemplo, nós vamos começar agora em agosto um programa de geração de empregos para jovens e adolescentes. Olha aí que interessante. Nosso desejo ministerial é empregar 1.000 jovens até o final do ano. Que isso? 1.000 jovens até o final do ano. Então, eu já fiz o contato com as empresas, já criei as Aham. conexões. Agora, nos congressos, a gente pega os currículos e depois começa a empregar essa moçada. Que maravilha, Então, pastor. é ser a igreja sendo igreja, Aham. cuidando, abençoando, dando oportunidades. E no nosso caso especificamente, as nossas igrejas, elas não estão nas grandes capitais, Aham. né, como, por exemplo, nos grandes centros. Né? Sim. Nossas igrejas estão nos bairros, nas periferias, Aham. onde você tem sempre uma influência do tráfego, você tem uma influência do crime, Sim. as condições de moradia, por vezes, são complexas. Sim, sim, sim. Então, a igreja ela entra como essa opção de vida, de Aham. ministério, mas também consegue trazer a generosidade da ação não social para a manutenção da dificuldade, Uhum. né? É a ação social que gera porta de Meu saída Deus. daquele momento para que Meu se gere uma Deus. opção. Aí você pergunta, depois do evangelho, o que, que mudou a minha vida? Trabalho. Sim, Então, isso é muito nítido. Depois do evangelho, trabalho. sim. O trabalhar, o estar todo dia, ter que ir arrumadinho, Aham. arrumado, o ambiente. Então, tudo isso faz com que você entre num círculo virtuoso. Eu Aham. quero ganhar um pouco mais, trabalhar mais, dar mais Sim, resultado. sim, Então, você tem sim. seus pais, você precisa se sobressair. Como é que eu me sobressaio? Né? Então, Meu Deus, que forte. isso traz para os meninos essa condição Que diferente forte. de dar para eles uma outra oportunidade. Então, a gente tenta colocar isto e imprimir isso dentro do ministério para os jovens e para os Que adolescentes. lindo, pastor, essa preocupação, além de levar a palavra de Deus, a preocupação também com a dor, né, daqueles Muito. que estão ali. Que bom isso, que interessante isso. Isso é um exemplo para todos nós. E é interessante falarmos sobre isso, irmãos, porque nós estamos falando de adolescentes, né? Sim, De adolescentes que, em gostou disso, está naquele processo. E esse trabalho Campus Brasil tem alcançado o mundo, né? Ou seja, nós estamos aqui nos Estados Unidos da América, né? Em outro lado,
uma distância gigante, e nós temos conhecimento desse trabalho. Houve um grande crescimento. O que que o senhor acha que aconteceu para que houvesse essa grande exposição do trabalho assim? Qual foi o fator que definiu isso? Eu glorifico a Deus pela vida do meu presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, Um abraço, né? Nosso querido nosso pastor, grande presidente, Deus está abençoe. tá na presidência do Ministério há 23 anos. 23 anos. Peru só teve 2 presidentes. Acho que essa é uma marca Sim, interessante sim. do meu ministério. O fundador e o atual. Aham, Então lá você tem aí uma continuidade muito firme. sim, O que eu atribuo, primeiro cumprimento, né? Meu presidente, a visão que ele teve de liberdade para os liderados. sim, sim. Então, quando o pastor te dá essa liberdade, é claro que é uma liberdade assistida, uma liberdade próxima, essa liberdade, você começa a ter condições de realizar trabalhos diferentes. Vou dar um exemplo para você Sim. de algo que foi que marcou nossa vida. Eu queria que os adolescentes se envolvessem com missões. E eu estava com muita dificuldade. Eles iam lá, culto missionário, eles Aham. não penetravam, não entravam naquilo. Então, o que eu Não fiz? mergulhavam. Não mergulhava. Aham. Eu peguei e defini um grupo de 20 regionais. Franco da Rocha, Francisco Morato, Sim, Caieiras, 20 regionais. sim. Falei para cada regional escolher um país Olha aí. e dei a missão. Você tem que vir caracterizado com a roupa desse país, Meu você tem Deus. que trazer um souvenir desse país para Uhum. entregar para cada adolescente. Você tem 5 minutos para convencer esse adolescente a ir fazer missão nesse país. É O forte. Afeganistão precisa de você. Forte. A Argentina precisa de você. Eu falei, pega um mais Sim, 8 da sua igreja sim. para fazer isso. E o que, que eu fiz? Eu coloquei um ônibus Meu dentro do Deus. pátio da igreja. Forramos um ônibus com tecido preto, com uma missão, com um texto missionário. E Aham. aí os adolescentes faziam fila para entrar no ônibus missionário. Meu Cada Deus. um, de 20 em 20, Aham. sentava com um missionário de algum país que estava representando. Aham. Tinha momentos Meu que Deus. fogo caía nesse Meu Deus. ônibus. Os adolescentes começavam a chorar, começavam a ser impactados. Deus usando em profecia. Foi uma coisa tão forte. Que Quando, lindo, quando pastor. saía, ó, chega a arrepiar, quando Sim, sim, saía, isso é forte. saía com aquela alegria, Senhor, as missões. Sim. Então a gente colocou, durante o Impregnou. congresso, um ônibus missionário Meu dentro da igreja. Deus, meu Aí eu Deus. lembro que alguém perguntou: precisa disso? Não, não precisa. Mas por que eu tenho que fazer só o que precisa? Aham. Por que eu não faço um pouquinho mais? Exatamente. Por que a gente não excede? E Exato. aí, mas é difícil, dá trabalho. Não, tudo que é bom, tudo que vai marcar a vida de Sim. alguém, deu muito trabalho para ser feito. É. Excelência não é fruto do acaso. Excelência não é sorte. Ô, glória. Excelência é uma mistura de graça, uma mistura de decisões. Decisões levam à excelência. Comprometimento leva à excelência. E quando você junta essa graça, comprometimento com essas decisões, Deus opera Meu coisas Deus. maravilhas que marcam a vida das pessoas. Eu lembro dos adolescentes fazendo fila para entrar no ônibus missionário e disse: eu fui na Argentina, agora eu quero ir na África. Ele queria pegar fila de Glórias a novo para Deus. estar lá. Então, o Glórias que a é isso? Deus. É trazer eles Sim, para o sim. ambiente missionário de forma que eles entendam, seja compreensível, seja Sim. real para eles. E quando eu respeito, por exemplo, eu vou pregar para os adolescentes, você vai me ver pregando para os jovens diferente. Aham. Óbvio. Uhum. Se eu vou pregar para os obreiros, é diferente É uma outra também. linguagem, né? Eu preciso fazer com que a linguagem alcance a pessoa. Sim, Senão não exatamente. adianta, né? Então é um mecanismo espiritual para que essa construção possa ser feita. Então acho que essas novidades que Deus Sim. permitiu que fossem colocadas de tempos em tempos no Campo Brasil começou a trazer esse movimento de alegria e talvez a diretoria. Eu já estou há 15 anos, mas eu tenho diretores comigo que estão há 16, há 17. Meu Então essa Deus. continuidade faz com que os trabalhos aconteçam. Nós temos hoje uma orquestra com 150 adolescentes. Ô, glória. Maravilhoso! Maravilha, pastor. Tem um outro que já passou dos 18, mas a gente fecha o olho assim, fecha o olho, vai, pode ir lá. Fica aí. Fica aí. Mas sempre incentivando que e isso é importante, Sim. que as igrejas do campo tragam pessoas. Venham. E aí eu vou dar um toque para os líderes do Brasil. A nossa sede, como qualquer sede, tem talentos incríveis. Não despreze os talentos do campo. Meu Deus. Campo é rico, campo é espiritual. E às vezes
você tem lá na ponta uma regente em outra cidade que vai poder somar. Então, Yeah. não despreze os talentos do campo. Meu Isso é Deus. muito importante. Talvez a pessoa para fazer uma coreografia, uma coisa diferente, um Aham. painel diferente, uma ideia, está lá longe. E traga ela para próximo. Então, hoje, na nossa diretoria, tem 30 pessoas, acho que 6 são da sede. Aham. Olha pra ver. Todas as outras espalhadas pelas regionais. E você consegue pegar o que tem. Não, é difícil achar o que tem de melhor em cada uma, é quase impossível, mas você pega grandes talentos nas pontas e traz para próximo. Meu Então, acho que aí você tem um grande resultado. Não abandone os obreiros da sede, eles são muito importantes. Eles vivem ali o dia a dia de muita sustentação para todos os trabalhos, mas a ponta é rica. Sim. E eu acho que esse talvez seja o segredo do Congresso pela Liberdade Espiritual, de agregar e trazer pessoas de longe. E vamos lá, por exemplo, tem coisas da decoração, eu não escolho, eu só dou o check. Aham. Eu não preciso fazer, eu não escolho os hinos, eu só dou o check. Uhum. Eu não sou eu, gente, pelo amor de Deus. Tem líder que amarra tudo nele. Ele Aham. quer escolher o hino, ele escolhe o Quer texto. fazer tudo. Não, para, você vai morrer. Não, eu quero ir pro céu. Vai de um jeito mais legal. Não com estafa. Deixa que Deus te chamar. É isso aí. Então tem líderes que trazem tudo para eles ao ponto de sobrecarregar, o trabalho cai a qualidade, fica ruim. Parece aquela criança da quinta série que chega no dia de entregar o trabalho e fala: era hoje? Você tá de brincadeira, líder. Pega esse pessoal, mas se eles errarem, corrige, Sim. porque eles não vão errar, Sim. né? Então, tenha nesse grupo coeso, identificou que a pessoa vai bem em determinada área, dê poder para ela, Sim. dê autoridade para ela, dê condições Autonomia. para ela. Essa autonomia muda tudo. Meu Entendeu? Deus. Você não precisa. O pastor de Uber, ele autorizou esse podcast, Sim. ele investiu nesse podcast, mas ele não tem que estar aqui fazendo podcast. Né? Ele Exatamente. poderia estar, Poderia. mas por que ele está em outras funções, fazendo outras coisas e coloca alguém. Então é isso. Sim. Essa é a ideia da liderança. Busque pessoas aptas e teste elas. Sim. Ali aquela liberdade, testa, vê onde foi bem, não foi bem aqui. Coloca aqui, não descarta não. Exatamente. Não descarta. Ninguém é descartável. Não descarta. Meu Irmão, Deus. isso aqui É não deu forte, certo. irmão. Aí você tira daqui, põe outra coisa, É não descarta. Pessoas, irmãos, entenda isso. Esse ajuste de posição é bom, é saudável e faz bem. Não descarte as pessoas. Então coloca, ajusta Meu Deus. e vai fazer muito bem. Eu quero falar sobre quando eu me tornei gerente da empresa. Aham. Eu tinha 3 meses na empresa. 3 meses na empresa. E eu 3 virei gerente meses. da empresa. Que isso? Mas entenda a história. Tem um mistério de Deus. Olha aí, só, eu era office boy, Aham. a empresa era grande já tinha mais de 200 funcionários, e o meu chefe direto falou assim: André, eu quero que você seja gerente. Eu falei, gerente, né? Eu tinha 14 anos. Meu Deus. Gerente do quê? Aí ele mostrou um galpão grande, de um lado parede, dos outros janelas, e falou assim: tá vendo a segunda janela? Eu falei, tô. Você é o gerente da segunda janela. Ó. E eu falei, e o que eu devo fazer como gerente da janela? Ele falou assim: é fácil. Quando você chegar, você. Aham. E na hora de ir embora, você fecha. Tá aí. A partir de agora, você é gerente da janela. Gente, olha. E tanto amor por aquela janela que tinha dia que tinha os outros boys da empresa encostados na janela. Eu queria que eles saíssem da minha e encostassem no outro. Deus. Cuida daquilo que Deus colocou Oh, na glória. sua mão. Não tem coisas grandes, tem coisas pequenas, tem Meu coisas de Deus. Meu E Deus. tudo que é do céu e é de Deus é da igreja, bom e deve ser cuidado e valorizado. Então cuida, não é teu. Glória a Não Deus. é teu, não é teu. Você não pode quebrar, rasgar, sujar, não é teu. É do céu, é do Senhor, então cuida. E aquela Glória a janela Deus. marcou a minha vida. Eu fui o gerente. Olha, e eu, modéstia à parte, foi um dos melhores gerentes de janela que eu já conheci. É isso que você tem que fazer, né? Cuidar e Cuidar. zelar com amor. Sim. Então o podcast é nosso. Vamos fazer o melhor. É isso aí. Vamos entregar o melhor. Dedicação 100%. Precisa disso. É o segredo da vitória, né, pastor? Traz a vitória. E todos percebem. A pessoa não precisa ser boa. Aham. Se ela for dedicada, ela é reconhecida. Meu Deus, é forte. Até porque tem pessoas que são tão simples, mas são tão dedicadas que elas suprem essa simplicidade com amor e dedicação. Exatamente. Vamos lá, a igreja não é feita pelos melhores. Exatamente. Não é. Eu conheci tantos líderes incríveis que poderiam ser o suprassumo, mas eles escolheram
talvez ficar ricos, eles escolheram ganhar muito dinheiro, fazer fortuna. E eu conheço outros que são muito simples e que fazem a diferença em tudo aquilo que eles constroem. Meu Deus. Então o segredo está nisso aí. Valorizar também as coisas pequenas, Pequenas, tá aqui, tá na os mão. detalhes. Faz. Meu Faz Deus. bonitinho. Faz com amor, faz com gosto. Sim, Faz com sim, carinho. Todo mundo percebe que foi feito diferente, né? sim. Eu acho muito interessante isso, pastor, porque eu sempre digo que Deus, ele olha a intenção do coração do homem. Amém. Não somente o que ele fala, não somente A intenção. o que ele expressa, né, visivelmente, mas a intenção. Eu sempre falo que Deus está vendo o seu coração, como está lá dentro, a intenção do seu coração. Isso é muito interessante, isso é uma palavra muito poderosa, porque valorizar as coisas pequenas, embora que olhando sejam pequenas, é um segredo da vitória, né? É porque são coisas de Deus. Sim. Não tem como não imaginar Jesus curando cegos, paralíticos, aqueles milagres grandes, Aham, grandes, grandes, grandes. E daqui a pouco vem uns piazinhos com aquele nariz correndo, aham. barriga grande, os piazinhos correndo. E aí os discípulos, sai fora do mestre. Dá Vocês licença. aqui não. Jesus falou, Isso. vocês não estão entendendo nada. Sai vocês fora. Deixa vir as crianças. Deixa vir. Eu imagino Jesus naquela hora, Aham. sentou no chão, pôs a gurizada toda aqui Meu e Deus, ainda ensinou a cantar o hino do céu. meu Deus. Musiquinha do céu, se aprenderam ali naquele momento. Que forte. Eu não tenho como achar isso diferente. Sim, sim. E na cabeça dos discípulos a prioridade era o corpo, era o paralítico, vamos falar negócio dos reis. E Jesus falou: não, 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 deixa vir, porque aqueles como estes será o reino dos céus. Meu Então, Deus. eu imagino Jesus sentado ali, índiozinho, com a criançada em volta, e ele falou: vou contar uma história para vocês. Então, Jesus gostava de contar a história, Sim, eu tenho certeza que aquela criançada ouviu uma história sim, sim. do céu naquele. Vou Sim. contar uma história para vocês. Maravilha, maravilha. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui com o nosso querido pastor André Bueno. Nós estamos aqui no Congresso de Jovens e Adolescentes. O pastor já ministrou ontem, né? Foi o primeiro dia. Vai ministrar hoje. Amanhã, que é domingo, na parte da manhã, e Sim. também no domingo à noite, né? O senhor ministrou para os adolescentes. Ontem Foi. vai ministrar hoje, novamente, para os adolescentes. E adolescente passa, assim, por vários desafios. O senhor, como tem essa proximidade, esse tato com os adolescentes, qual que o senhor acha que é o maior desafio de um adolescente nos dias atuais? Hoje eles estão reféns das redes sociais. Sim. Né? Hoje eles estão, além de tudo, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, além de todas as inúmeras decisões, hoje eles estão reféns das redes sociais, que gera neles uma superficialidade Exatamente. muito grande, né? Exatamente. E também o fato de eu, com o dedo, mudar o que eu estou vendo, parece que eu mudo de vida, mudo de página, se torna muito fácil Aham. fazer essa mudança sem criar raiz e qualidade. Então essa talvez seja a maior dificuldade hoje dos adolescentes desta geração, de não se firmarem em algumas coisas. É difícil, isso que talvez seja a grande dificuldade. Então, para eles, o que eu posso dizer com base nisso, né? Aham. Tentar diminuir um pouco as horas perante as telas. O que nós fizemos no Brasil referente a isso? Olha aí, olha o mistério aí, irmão. Né? Nós, não, mas eu peguei pesado, ficaram bravos comigo, peguei pesado. Eu sou coautor da lei que proíbe o uso de celular na escola. Ah, é? Olha aí, que Não interessante. gostaram, não. Não gostaram, não. Gostaram, não. Os pais gostaram, os adolescentes Sim, não. sim, sim. Né? Eu sou coautor da lei que proíbe o uso de celular nas escolas estaduais Que do bom. estado de São Paulo. Que bom, pastor. Por quê? Né? Nós temos números, e eu não espero que eles leiam nem entendam esses números, que Aham. mostram que toda a capacidade de raciocínio e de interação caiu muito. Então eu não Exatamente consigo pelo uso das telas. usar as telas, porque eu não consigo olhar nos seus olhos. Então, a timidez aumentou muito essa reação que é do adolescente Aham. de se fechar, de não falar, aumentou muito, e ao mesmo tempo também caíram a qualidade do ensino, as provas, os números Sim. caíram demais, por quê? Porque, desculpa, você está com uma coisa que é incrível assim. Sim, sim. Então a chance de você puxar qualquer informação, eu tô dois, matemática já é difícil, biologia, Exatamente, química, exato. química orgânica, gente, isso já é difícil com a tela dizendo assim, ó, gol. Olha, fulano namorando, largou dela, Meu Deus do céu. como não ser atraído por Exatamente. isso. É muita É informação. muita informação. Então, Muita informação. quando nós tiramos esse uso frequente das telas, isso ajuda demais, porque eu vejo adolescentes da igreja
como incríveis. Ontem mesmo eu estava aqui na igreja em Uber, tinha um rapazinho, uma mocinha, um jovenzinho, talvez 12, 14 anos, eles cantam em público. Uhum, A coisa mais difícil que tem para se fazer é falar em público. uhum. Nas entrevistas as pessoas param porque não conseguem falar em público. Sim, E na sim. igreja não só fala, a gente canta em desordem, ainda dá Exato, bronca, ainda fala, Deus está exatamente. mandando, se arrepende. É isso mesmo. Veja, isso traz para nós uma qualidade excepcional de trabalho, de construção. Então, nós entendemos que a igreja ela tem que se aproximar mais disso e usar de modo mais efetivo essa linguagem para alcançar os adolescentes. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Eu quero trazer os adolescentes para perto da igreja usando as tecnologias. Tem um quiz. Uhum. Que interessante. Vamos fazer um trabalho de 30 dias, com 30 perguntas, com 30 tarefas, com 30 missões, via celular, Forte. para que eles possam se envolver. Não adianta você querer brigar contra a inteligência artificial, Aham. brigar, não vai. É uma luta perdida, né? Aprenda a usar essas ferramentas. Como que eu enxergo isso? Tem um livro do John Bunyan, O Peregrino, O Peregrino, onde muito bom, ele muito bom. prega contando uma história, viu um fardo grande. Aham, Eu acho que a vida do adolescente é mais ou menos aquilo. aham. É uma vida de ilustrações. Então, quando essas ilustrações elas começam a ser feitas, a gente consegue alcançar essa geração de tal forma a trabalhar um pouco mais a criatividade deles. É, a igreja pega um pouco nisso e a liderança pega nisso, porque hoje nós não nos basta proibir, Uhum. não é só dizer não. O não tem que ter algum argumento, tem que Sim. ter alguma condição. E os nossos meninos, líderes de adolescentes que me ouvem, os nossos meninos de 12 a 16 anos não são como vocês eram há 30 anos É atrás. isso mesmo. Não são. A, a, a cognitividade deles hoje ela é imensa. Yeah, Eles têm capacidade de falar de agronegócio. yeah. Então você toma cuidado. Vigia, Ele, mano. ele tem capacidade de falar de agronegócio. Vai ser superficial, não vai ser É, profundo, mas exato, ele vai falar de agronegócio com exato, você. exato. Então aproveite isso É muito conhecimento, e né? desenvolva neles, divida em grupos, dê tarefas. A igreja de vocês tem talvez 40, 60 adolescentes, Sim, sim, são muitos. sim. Divida em grupo, dá tarefas, dá missões, envolva eles, dá trabalho para eles. Faz Exatamente. eles estarem cansados, estou cansado, então vai, Vambora, faz, meu filho, vamos pra pega o cima. chicote, trabalha, Vamos pra rapaz, cima. porque isso traz um resultado muito grande. Sim. Inclusive, a faixa etária onde mais existem as conversões é na adolescência. Então, os grandes, as grandes possibilidades de evangelização da igreja hoje, aos meus olhos, está nos adolescentes e nos jovens. É forte. Adolescente que vai trazer um adolescente para cá. O Uhum. amiguinho está deprimido, traz para a igreja. O amiguinho está chateado, traz Pra para a igreja. O amiguinho tem um problema com os pais, traz para a igreja. Vai dar trabalho, vai ter que buscar ele, vai ter que levar, traz para a igreja. Aí o Espírito Santo, que nunca falha, vai fazer a parte dele. Meu Deus, é muito forte. Eu disse para os irmãos que nós teríamos uma aula hoje aqui, né? Pastor, Imagina. não, isso é muito bom. O amanhã é um dia de muito conhecimento da parte de Deus. Nós sabemos que o senhor tem multifunções, né? O senhor trabalha em várias áreas, é uma grande demanda que o senhor tem, que o senhor tem que tanto trabalha na área política como empresarial. O senhor é fundador da empresa IDL Express, verdade? Correto, É isso, Ideia né? Express, isso. E como é gerir tanta coisa, trabalhar com tanta coisa, assim, com tantas funções? Como fazer isso, pastor? Hoje tem uma palavra bonita para isso tudo que Aham, não tinha antes, né? aham. Chama vida híbrida. Olha aí. Né? Então, eu já fazia isso, mas não tinha essa palavra ainda. Aham. Essa palavra é sensacional, Encaixou né? 100%, Ela, né? para mim, é híbrido, pronto, Híbrido. né? Então, que essa palavra é importante. Primeira coisa para definir, né? Eu lembro que uma vez eu era pastor de igreja Sim, e eu saía para pregar. A pessoa falou assim: você tem que decidir o que você quer. olha aí. Você é pastor ou você é pregador? Eu falei, mas Como eu não assim? escolhi ser pastor. Ah, Fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para ser pregador. Eu conheço diversos pastores aham. que não são pregadores e diversos pregadores que não são Não. pastores. Exato, Não é exato. uma escolha que você Sim. faz. É algo que o próprio tempo de Deus vai trazendo para você. E o que eu achei que foi importante para mim dentro dessa vida híbrida, né? É entender que tudo que foi acontecendo veio pela mão de Deus.
Eu não fiz uma programação, não fiz Sim. um planejamento Aham. dizendo daqui eu vou chegar aqui, eu vou fazer isso, eu vou. Fui vivendo o dia a dia das coisas de Deus. Que lindo, pastor. E Deus foi trazendo isso na minha realidade. Por exemplo, a empresa. Eu estava no meio de uma empresa onde os 3 sócios romperam. Os 3 saíram e cada um foi para um lado. Que isso? E naquele momento eu tinha uma conta da empresa que era muito importante, a conta da União Aham. Carbide. Muito importante, uma conta muito rentosa, uma conta incrível. Olha aí. E aí os sócios, os 3 sócios me convidaram para ir com eles. E Aham. um deles falou: se você vier comigo, eu te dou a sociedade. A gente monta uma empresa nova juntos. Então, essa mulher da União Carbide, que era a conta, era uma pessoa extremamente difícil, uma pessoa muito complicada, mas eu com aquele jeito de crente, eu já era diácono, eu Aham. cuidava bem. Então nós construímos de tal forma para eu ir para essa empresa já como sócio com essa conta. Então, isso foi programação. No... Foi Deus que permitiu, Deus abrindo caminhos. sabendo ali na frente tudo que ia acontecer, que eu me aproximei dessa pessoa para que a construção fosse feita. Meu Deus. Então, foi realmente a mão de Deus nesse sentido. Com o passar do tempo, a política veio também por uma necessidade da igreja. A Olha igreja aí. não tinha um representante. E nós estávamos com diversos problemas. Eu lembro que o governador esteve na igreja e disse assim: Pastor Elias, quem é o seu representante? O pastor falou: Nós não Não temos. tem. Aí o governador quase que disse: Então é mais difícil. Então, foi sempre um fruto de uma necessidade. E aí sim, né? O eis-me aqui estava ali, né? Debaixo de uma ordem do Sim, pastor. sim. E uma vez que você foi escolhido para, faça da melhor forma Meu possível, Deus. faça com excelência. É, é, é um pouco diferente do que a gente olha para algumas Sim, outras pessoas, né? Não foi um planejamento, foi o Senhor abrindo portas e aí sim, aproveite a oportunidade que Deus te dá sim, e sim. vive ela com intensidade. Eu sempre falo que Deus coloca pessoas certas em locais estratégicos. Amém. Então é a visão que a gente tem, né? Que o Senhor Deus foi colocando o Senhor nesses pontos estratégicos para fazer a obra de Deus, né? Inclusive o senhor é deputado estadual, né? Sim, senhor. Deputado estadual. E nós sabemos que assim no meio evangélico há uma certa dificuldade dos irmãos, em alguns irmãos, né? De compreensão de estar no cenário político. Como é que o senhor lida com essa situação? Não é uma certa, não, né? Vamos lá, gente, né? Há 15 anos atrás, talvez 20, se Aham. você falasse política na igreja, você estava Meu endemoniado. Deus do Os céu. irmãos Já recebi uma decepção. já falam, não, esse irmão aí tá amarrado, é muito difícil, né? E aí eu começo, primeiro tem que conquistar as pessoas, né? Sim, Porque, sim. gente, eu sou da igreja. Eu não sei falar de política no boteco, eu não sei falar Aham. num campo de futebol que eu nunca fui, eu não sei falar numa balada, eu não sei, frequento a igreja. Meu Por Deus. que que eu vou falar das nossas É coisas na na igreja? igreja, né? É na Aí tem igreja. outro ponto. Os grupos que são minorias, o grupo LGBT, os grupos de sindicatos, todos têm seus representantes. Porque a igreja não pode ter o seu representante legítimo. Exato, exato. Pense como a gente pensa, que entenda. E aí é legal a experiência que eu tive. Porque como pregador, eu conheci muitos estados e nações. Aham. Como pastor, eu sei o que é dirigir uma igreja, eu sei o Sim, que é estar todo dia num lugar por ano desafio. Teve sim. um trabalho, um campo nosso que eu dirigi por 7 anos. Meu A gente Deus. sabe que é isso, que não tem ninguém para abrir a igreja ou fechar naquele dia, e é você. Então a Uhum. gente sabe a vivência disso. Então isso me ajudou a entender realmente a dor do pastor e como eu, como homem público, posso ajudá-lo a diminuir essa dor. A igreja, ela não foi feita para ser subsidiada pela política. A minha missão na política é que a igreja tenha Meu liberdade Deus. de fazer e ser o que ela sabe. A igreja não precisa de ninguém, a não ser do Espírito Santo, da graça de Deus. Porém, os homens podem atrapalhar. Sim. Então, a minha missão é barrar os homens que atrapalham e a igreja continue com liberdade de avançar, de seguir, de pregar. Nós sabemos fazer. E é, Porque nós fazemos pelo Espírito Santo. Porém, se nós não tivermos homens na política para interromper alguns ciclos, isso pode se tornar prejudicial. Me permita dar só um exemplo sobre política claro, para você claro. entender isso. Quando eu era menino ainda, talvez eu tinha 45 anos, então quando eu tinha 5, 6 anos, tinha Não uns. parece, né, pastor? Rapaz, a mídia cuida bem de mim, é isso. Quando eu era menino, tinha aqueles filmes que tinha Aham. muitos atores de Hollywood que fumavam. Sim. Era tão comum um cigarro que os atores fumavam, tinha até cigarrinho de chocolate.
A gente tinha. Que isso? Você ia na padaria, Aham. você comprava cigarro e chocolate para comer. Meu Deus. Olha como era, como você comprou junto Aham. um bastão de chocolate, Aham. tinha cigarro de chocolate. Isso é novo, você não lembra disso. Não, Estou não dizendo lembro. que isso existia, seus pais vão lembrar, Aham. porque era comum cigarro. Começou esses atores de Hollywood morrer de câncer na garganta, Aham. começaram a colocar um vidro, uma rosa, dizendo, por favor, não fume. Era Olha só um aí. pedido, não fume. Aham. Então nós criamos uma lei, os deputados da época criaram uma lei dizendo ambiente em que ambiente para fumante e não fumante. Então Aham. você tinha o mesmo restaurante com o ambiente do fumante e do não fumante. Como se a fumaça respeitasse ali. É. Tudo bem, vamos lá. Depois mudou-se a regra, onde o ambiente fechado era proibido fumar. Aham. Hoje, você não tem mais a placa do proibido Aham. e as pessoas naturalmente não fumam mais. Aham. Todo mundo já respeita, porque quem nasceu como você na nova lei, você acha que aquilo é regra e não tem Sim, problema. sim. E aí entra o ponto. Essa lei foi benéfica. Isso é importante. Ajudou a todos, Sim, sim. diminuiu consideravelmente o número de doenças. Quando os grupos organizados contra a igreja criam uma lei, e essas nossas crianças nascem debaixo dessa lei, ela tem isso como comum. E aí a Exatamente. liberdade da igreja vai sendo eliminada a cada tempo. Peraí, quer dizer que eu não posso mais pregar o evangelho falando que é pecado o homossexualismo? Pecado. Uhum. É a Bíblia que diz, não Fala a sou eu, palavra. é a palavra. Eu não posso permitir que nada seja criado que interrompa o uso da palavra. E estou falando de leis. Uhum. Então não é um pastor, não é um bispo, não é um sacerdote. Precisamos de um político Sim. que entenda do valor da religião, que possa ocupar esse espaço e prevenir. Hoje a gente tem a bancada da Bíblia considerável, mas sempre será menor do que é necessário. Sim. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos ter um problema. Vou dar um exemplo muito rápido. Pediu-se uma lei em São Paulo, dizendo, uma lei em São Paulo, que as igrejas em São Paulo só poderiam estar em ruas que tivessem mais que 8 metros. Para você entender, 8 metros é uma avenida grande. Sim. Então, que lei é essa? É a lei que está dizendo que eu não posso mais ter uma igreja em uma rua pequena, Na na comunidade, por exemplo? comunidade. Meu Deus. Peraí, essa lei é seríssima para nós. Essa Sim. lei fecha Vai nos 80% das afetar. igrejas da Assembleia de Deus. Vai nos afetar. 80% das nossas igrejas vão fechar. Meu As nossas Deus. igrejas não são de avenida, as nossas igrejas são de Aham. comunidade. Então, aí um político foi lá e disse assim: negativo. Uhum. Quer criar essa regra? Cria para bares e restaurantes. Sim. Para a igreja, não. Então, se você tem uma pessoa nesse momento, você cria uma lei aparentemente inofensiva que não permite que a obra seja feita depois. A Exatamente. única coisa que a igreja quer. A igreja não quer que o poder público pague o nosso aluguel. A igreja não quer dinheiro do poder público, nem do Estado, nem do governo, nem da prefeitura. A igreja só quer ter liberdade É isso aí. para fazer o que nós somos É isso aí. chamados. Tem uma frase que é até o senhor quem disse ela. Se você não gosta de política, vai ser governado por quem gosta, né? É fato. É. Eu não gosto. Azar o seu. Quem gosta vai mandar em você e você vai obedecer. E se não obedecer, ainda vai pagar uma multa, se não for preso. Exatamente, exatamente. Então, é um apelo hoje, né? Que os jovens se envolvam com a política. Aham. Não para concordar comigo, discordem, perguntem, Sim, questionem, sim. mas se Se envolvam. envolva. Tenha um conhecimento. É muito importante. Tenha conhecimento. Vamos, vocês aqui que estão nos Estados Unidos, vocês sofrem o que está acontecendo lá no Brasil. Sim, sim, Imagine nós lá. sim. Por quê? Muitas vezes a igreja ela não se posiciona. Uhum. Foi lançado agora um movimento dizendo o seguinte, que cristão não pode fazer parte da política. Lançaram agora esse movimento. Cristão não pode fazer parte da Que política. isso. Ok, fique alienado Uhum. e pague o grande Uhum. preço por isso. Exatamente. Você está preparando o caminho do anticristo, você está preparando o caminho. Sim, sim, sim. E a grande preocupação que eu tenho, e eu fico bravo, os nossos filhos. Uhum. Daqui a pouco As você vai ter, gerações que estão vindo. você vai ter cartilhas ensinando a homossexualidade na tenridade. E os pais que já são alienados, que não olham nem os materiais de escola dos filhos, o que vai ser deles? Então, a função do político hoje na igreja, aos meus olhos, e estando lá dentro mais ainda, é vital, É muito é necessário, né, pastor? necessário, é importante. Porque a igreja, como organismo vivo, depende só de Jesus, né? Sim. Mas como organização, depende dessas questões políticas, né? Eu tenho esse ambiente aqui, Sim. tem snorkel para Aham. incêndio, tem a Uhum. calefação para o frio e tem o Uhum. ar-condicionado, tem tudo isso aqui
regido por normas. E as Exatamente. normas da igreja tendem a ser mais difíceis. Nós Exatamente. tivemos um incidente terrível da Boate Kiss lá no Brasil, que Aham. matou muitos jovens. Uhum. E ali mudou toda a sequência de ambientes, de regras para os ambientes fechados. E o que que é o ruim? A igreja agora tem um monte de responsabilidades que ela não tinha. Sim. E eles não entendem, a igreja é luz clara, não é luz apagada. Sim, A igreja sim. não tem fogo de artifício, a igreja ninguém bebe, a igreja. Aham. Ou seja, então eles nos colocam com a mesma regra de uma casa de shows. Sim, sim. Não é justo, né? Mas foi uma lei que permitiram que passasse. Então, é de extrema importância que as igrejas tenham representantes legítimos, gente que sabe o que é igreja, qual é a nossa necessidade, qual a nossa dificuldade, e daí façam um trabalho. Exatamente. Pastor, falando exatamente sobre essa questão política, Sim, eu gostaria de falar sobre o projeto MCCP. vamos lá. Como que surgiu isso? Houve alguma necessidade para que houvesse esse projeto? Como que surgiu? Olha só que interessante, né? O Movimento Cristão de Conscientização Aham, Política, MCCP, Movimento Cristão de Conscientização Política, tem pouco mais de 20 anos, ele vem em Santo André, aham, com o nosso presidente, que é o Dinho, onde você tem um berço muito sério ali do petismo, um berço aham, vermelho aham, no ABC aham. paulista, e ele disse assim, nós precisamos que a igreja se conscientize. Qual é a ideia? Dentro do movimento cristão de conscientização política, a gente faz nas igrejas fórum de cidadania, explicando por que necessidade da igreja se engajar na política. Uhum, Essa não é nossa principal missão, não é, uhum. mas o engajamento também. Sim. Né? Vamos lá, eu faço a pergunta, né? Em que momento começa a ser um cidadão? Em que momento eu sou um cidadão? Aham. A partir de que momento? Eu pergunto na igreja. Tem gente que fala, quando eu tiro o RG? Não. Quando eu tiro a habilitação? Também não. Quando eu tiro a certidão de nascimento? Não. Você passa a ser cidadão com direitos no ventre. E o Exatamente. primeiro direito qual é? De vir à vida, de Exatamente. nascer. Porque quem te colocou ali foi Deus. Tem gente que tenta Exatamente. engravidar e não consegue, então não foi o ser humano, foi Deus que te colocou Yeah, ali. yeah. Então, nós vamos para a igreja dizendo: primeiro, nós vamos defender a vida. Toda criança tem o direito de vir à vida, independente de ser fruto de um erro ou não. Tem o direito de vir à vida. Aquela criança que por vezes vai ser abortada, ela poderia ser um cidadão incrível, poderia ser um grande pastor, um grande líder, poderia ser um revolucionário, o próximo inventor de alguma coisa maravilhosa, e a gente quer tirar a vida. Quando a igreja começa a entender aonde começam as suas responsabilidades, ela se envolve um pouco mais. O MCCP hoje está presente em diversos estados, levando para cada igreja essa conscientização. Nós temos uma revista linda que é chamada Criança Nasceu para Ser Amada, Sim, Não Abusada, sim. onde nós ensinamos a criança. Quantos anos tem seus filhos? Um de 9 e outro de 5. Perfeito. Nós ensinamos as crianças de menos de 12 anos a se proteger contra o pedófilo, Meu a, Deus. a entender e entender isso. Aí tem alguns pais que falam, pastor, eu vou ensinar a minha criança com 5 Hum, anos a se defender. Vai, é necessário. é necessário. Por quê? Quando uma criança ela é abusada e ela não sabe o que está acontecendo, ela sabe que está errado. Ela sabe que está errado. Aham, Fecha, aham. fica com medo. Quando a criança sabe o que está Já acontecendo, tem que ela foi o instruída, apoio do pai, da a mãe. reação é outra, ela corre, ela Sim, foge, ela vai até o pai, ela, sim. ela foge, ela já foi treinada. Aham. E aí tem pais que me falam, mas pastor, não é cedo para eu ensinar? Eu falo, não, isso é proteção. Hoje nós temos números do abuso infantil que são realmente um horror no nosso Uhum. país. Nós temos leis que ainda são muito frágeis, Sim. então são muitas dificuldades que a gente enfrenta e a igreja tem que se movimentar. Esse trabalho da distribuição das revistas nós fazemos em escolas estaduais e Aham. escolas municipais. Nós já distribuímos mais de 50 mil revistas. Que isso. Que Mais de bênção. 50 mil Glórias a Deus famílias por isso, pastor. foram alcançadas de forma interdenominacional e arreligiosa. Por quê? Pode ser uma pessoa num centro de magia negra. Aham, Aí eu vou lá com o abuso infantil. Você é contra? Então você é abusador. aham. Então ela me recebe. E aí se tornou um canal de evangelização. É um acesso. Porque quando a pessoa me vê querendo cuidar do filho dela, Uhum. da família dela, ela fala: esse pastor é legal. Porque já tem as suas pechas, Sim, né? sim, E sim. aí vê os pastores de televisão, de grande mídia. Não é o que é o evangelho no dia a dia. Aham.
O evangelho do dia a dia não é a gente brigar, não é discutir, é construir pontos, é falar que Jesus ama realmente Sim. e trazer para perto. Então a gente rejeita o pecado, mas traz o pecador. Aham. E quem muda é o Espírito Santo. Você pode colocar a regra que você Exatamente. quiser, esquece, é o Espírito Santo. Então quando a gente faz esse movimento inverso, as pessoas nos veem de uma forma interessante. Tem uma deputada do PT, ela me encontra e fala, ô pastor, ora por mim. Aí eu falo, eu vou orar, mas você tem que fazer por onde? É, faço a Mas, parte. mas assim, ela. E aí eu vi ela, outro dia eu peguei ela falando dentro da esse é pastor de verdade. Olha aí. Aquilo fez um bem para minha alma. Aquilo Nossa. fez um bem para minha alma. Fez um bem para minha alma. Senhor, que eu possa manter isso Sim, aceso, sim. né? Que essa chama alcance os outros parlamentares. Eu tive uma ação evangelística, que eu estou no momento da ação evangelística agora. Aham. Fiz um evento para a Sociedade Bíblica do Brasil, né? A Sociedade Bíblica do Sim. Brasil completou este ano a impressão de 200 milhões de Bíblia. Meu Deus. 200 milhões de exemplares da Bíblia Sagrada. Meu Deus. 200 milhões. Você imagina o volume disso. Sim. E aí nós fizemos uma sessão solene em homenagem a esses 200 milhões Glória a de Deus. Bíblias. E nesse dia, o presidente da Sociedade Bíblica, o reverendo Saber, dizendo, você quer alguma coisa? Ele queria me dar um presente, me fez Aham. um, eu quero te agradar, quero Algum alguma agrado, coisa, algum né? agrado. Eu quero sim. Aí eu disse para ele, eu quero 210 Bíblias, texto tudo, Olha para só. me presentear todos os policiais militares que trabalham na Assembleia Legislativa, todos os 94 deputados. Meu Aí eu falei, então Deus. tá bom, me manda os nomes que a gente vai entregar. Eu falei, não, vou deixar aqui na minha sala, eu quero entregar um a Pessoalmente. um, Meu um Deus. a um. Que lindo, pastor. Que lindo. É, é, é óbvio, né? Alguns a gente fala um pouco mais, Aham. outros você não tem liberdade de falar um pouco mais Aham. quanto gostaria, mas eu entrego e ali em oração, olhando para o olho dessa pessoa, eu sei que o Senhor te abençoe nas suas decisões, que o Senhor. E é difícil alguém que não receba isso de forma passiva. Meu Então, eu estou Deus. fazendo isso com todos os deputados da Assembleia Legislativa. Que lindo, É, pastor. para alguns pode ser até muito bobo, Aham. mas nasceu no coração. Sim. Vai lá, quero visitar o gabinete, quero colocar os meus pés naquele Glória a lugar. Deus. Glória a É Deus. abençoado, minha mão é É abençoada. uma porta de acesso, né? Estou ali. É uma porta de E acesso. amanhã, depois, quando ele me vê, poxa, o pastor me deu uma Bíblia, o pastor se preocupou Meu comigo. Então, Deus. estou fazendo esse Meu trabalho lá. Deus. Que lindo, Está sendo pastor. muito bom, Que graças a lindo. Que Deus. lindo. E isso é muito interessante, pastor, porque as pessoas, como eu já disse, que veem a pessoa em destaque, não tem essa impressão que a gente está tendo aqui, não tem esse sentimento que a gente está tendo aqui. Irmãos, nós estamos tendo aqui uma grande experiência de Deus com a vida do pastor André Bueno aqui. Amém. Como eu já disse para os irmãos, ele veio para transmitir a palavra de Deus, uma missão de Deus aqui, e é fruto das nossas orações. Glória a Deus. Então, essa proximidade, esse tete a tete aqui, esse momento de conversa, está sendo um momento de grande crescimento espiritual para as nossas vidas. Porque nós temos jovens, nós temos adolescentes que estão sedentos por ouvir uma palavra poderosa de Deus. Amém. Uma palavra dirigida por um homem de Deus. Que Deus continue abençoando o senhor, pastor, Amém, meu nessa amigo. sua Obrigado. jornada, nesse projeto, nesta tão linda jornada que Deus tem lhe conduzido. Para a gente está sendo um momento muito agradável ter o senhor juntamente com a gente Glória a aqui. Deus. Uma riqueza para E nós. esse momento de conversa aqui nesse podcast tão maravilhoso está enriquecendo as nossas vidas espirituais para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos irmãos da América, que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, nos vendo, uma mensagem de Deus para a vida de cada um deles no nome de Jesus. Primeiro, quero agradecer esse tempo precioso. Amém. Eu me sinto entre amigos, eu me sinto na minha família, Glória a Deus eu por me isso. sinto muito bem recebido e acolhido. E dizer para os meus irmãos aqui na América, muitos de vocês vivem hoje o sonho, vivem a oportunidade do cumprimento de uma promessa. Acredito que da igreja, a minoria está aqui por estar. Os que estão aqui estão por um chamado, estão aqui porque Deus trouxe você para esse lugar. Eu não Aleluia. acredito que é só o dinheiro, é só o trabalho, eu não acredito
Eu acredito realmente que Deus criou situações para isso, até porque quando você veio, quando Deus falou pela primeira vez sobre isso, Yeah, muitos de vocês nem imaginavam que isso seria yeah, possível, é e verdade. Deus promoveu tudo isso. Então, para cada um de vocês, lembre-se de uma coisa importante. A fé, ela precisa ser constantemente alimentada. E a fé, ela é alimentada por ouvir a palavra de Deus. E não tem palavra boa ou palavra ruim, tem palavra de Deus. Meu E Deus. essa palavra que nos alimenta. Seja pelo instrumento com a faca mais afiada do mundo, ou seja apenas por aquele irmão mais simples. A palavra entra e ela supre a sua necessidade. Para que o machado corte, ele tem que estar afiado. E para que a vela ilumine, ela tem que estar acesa. Então você precisa, neste momento, se dedicar a estar na presença do Senhor. Que o seu tempo aqui seja um tempo frutífero de bênção. Lembre-se disso e guarde no seu coração. Deus que trouxe, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que abraça Oh, você em glória. todas as necessidades. Oh, glória. Então, ouse confiar menos nos homens e confiar mais em Aleluia. Deus. É espiritual e é o Senhor que está no controle de tudo e vai cobrir você com a sua mão poderosa. Meu Deus. Então, sinta paz, sinta essa paz que excede todo entendimento, sinta calma no seu coração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, Meu você Deus. não será atingido desde que esteja olhando para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o lado, olhe para Meu cima. Deus. Da onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quando você olhar, você vai sentir paz e calma, vai lembrar desse podcast, vai lembrar deste dia e vai dizer verdadeiramente, o Senhor falou comigo. Trouxe paz para o meu coração e para o coração da minha Oh, família. glória a Deus. Não seja você o agente de turbulência, É, isso. você é um agente de paz. Não seja você o agente da preocupação, você é um agente de paz. Para isso, que essa paz se transforme em generosidade, que você consiga acalmar as outras pessoas que estão do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que palavra poderosa para as nossas Glória a vidas. Jesus. Deus continue abençoando a vida do pastor. Nós queremos aqui agradecer, Amém. pastor, nossos agradecimentos, Uma honra. Senhor, mais uma vez, por reservar esse espaço tão maravilhoso para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando poderosamente. Meus irmãos, aqui está a nossa palavra de gratidão a cada um de vocês que nos acompanharam. Nós estamos desenvolvendo esse podcast para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer meus agradecimentos a toda a equipe que está juntamente conosco aqui no estúdio, nosso querido irmão Josimar e toda a equipe de mídia da nossa igreja. Que Deus os abençoe. Agradecer a cada um de vocês e que esta palavra de Deus continue falando em vossos corações. Esse foi mais um episódio do nosso podcast ADCast PRV. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Vidas, cidade de Uber. Igreja dirigida pelo pastor Leomi, presidida pelo pastor José Suimá Caetano. Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. Pastor, Abraço. Deus abençoe pastor. Vou estar com você. Bom demais. Deus abençoe meus irmãos. Tá online? Então, gente, vamos lá, tá online. Era para ter acabado, não acabou ainda. Eu quero aqui dizer parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos. Aniversário do meu amigo. Não é todo dia que a gente faz 25 anos. Isso é um presente de Deus. Pensa, que coisa maravilhosa. Bom demais. Não, vamos comer. Você que está aí. Corre pra cá. Corre. Hoje tem bolo. Hoje tem bolo. E Uber hoje, não perca. É um. Foi. Deus abençoe, pastor. Obrigadão. Parabéns. Muito obrigado. Muito O obrigado. irmão que nos ajudou aí com o telefonema, viu?